Alô, som. Neste momento, cumprimentamos a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos a todos os irmãos, neste momento, para se colocar sobre os pés. Vamos estar adorando a Deus, neste momento, engrandecendo ao nome do Senhor. Os irmãos que estão no lar também, se posicione neste momento, meu irmão e minha irmã, para adorar a Deus. Você está participando neste momento com o culto ao Senhor no lar. Vamos adorar a Deus. Glorioso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e também Criador da terra, a Ti honra, meu Deus, nesta noite. A Ti glória, Senhor, para todo sempre. Por toda a eternidade toda, o Senhor é Deus. Por toda a eternidade, o Senhor é maravilhoso, magnânimo e poderoso. A Sua glória, meu Deus, e a Sua grandeza, ó Pai, é incontável, meu Deus. Não há palavra para descrever, meu Deus, a Sua magnitude, o Seu poder e a Sua grandiosidade. Por isso, meu Deus, nesta noite, nós nos posicionamos aqui neste lugar para elevar o nosso coração a Ti, para elevar a nossa oração a Ti, para elevar, meu Deus, os nossos pensamentos ao Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Senhor, toma-nos nas Suas mãos, nos abençoe, meu Deus, rica e poderosamente. Toma, meu Deus, neste momento, aquele que irá pregar a Sua palavra. Toma poderosamente nas Suas mãos aquele que irá cantar. Toma poderosamente nas Suas mãos, meu Deus, a cada irmão, a cada irmã que entrou, meu Deus, neste lugar para glorificar o Seu nome. Abençoa, meu Deus, também aqueles que por força maior não pôde estar aqui, mas estão nos seus lares, estão, meu Deus, Te adorando também, em espírito e em verdade. Ó Senhor Deus dos exércitos, esteja nos abençoando poderosamente. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo e na unção do Seu meigo e doce Espírito Santo. Glórias a Deus. Amém. Neste momento vamos ouvir o ministério de louvor que estará cantando ao Senhor nesta noite, juntamente com a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pais queridos, ainda de pé, nós vamos juntos celebrarmos ao nosso Senhor e cantarmos com toda a alegria ao nosso Deus que vive e que reina por todos os séculos. Vamos cantar com alegria. Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em Suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Vamos cantar com palmas? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio
pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 amém. Nós possamos celebrar sempre ao nosso Senhor com toda a alegria e engrandecer o nome dEle. E a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverei.
Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu virei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cante bem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus,
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Glórias a Deus. Neste momento, vamos estar convidando os diáconos para estarem colhendo os dízimos e as ofertas para o bom andamento da casa do Senhor. E enquanto isso, vamos ouvir o ministério cantar mais um hino. Glórias a Deus. Amém. Convidar a minha pequena, a Rebeca, para nós estarmos cantando juntos enquanto os irmãos ofertam nessa noite. Projeta a letra aqui também para a gente poder acompanhar, por favor. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o teu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo,
Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Amém. Glória a Deus. É muito bom, irmãos, poder estar com os nossos filhos louvando ao Senhor. E eu gostaria de fazer uma oração pelos nossos filhos nesse momento. Orar pelos meus filhos, meu e de Elisângela, Daniel e Rebeca, e orar pelos filhos dos irmãos, para que Deus possa cada dia encontrar e usar para a glória do nome dEle. Pensa nos seus filhos agora e vamos orar juntos, amém? Pai, muito obrigado pela graça que o Senhor tem nos dado de nos alcançar e de nos fazer filhos do Senhor. E também pela graça que o Senhor tem nos dado de nos dar filhos, herança. Nós pedimos, ó Deus, que os nossos filhos possam cada dia mais ser alcançados por Ti e que eles possam ser uma bênção no reino do Senhor. Por isso eu estendo essa oração a toda a família do Senhor, a toda a igreja e a cada filho dos irmãos, que o Senhor possa encontrá-los, que o Senhor possa abençoá-los. Se algum está afastado, que o Senhor possa trazer de volta e que o Senhor possa, Deus, usar para o louvor do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, não somos mais escravos do medo, porque Cristo nos salvou. Essa frase, ela sucinta todo o evangelho, toda a mensagem da cruz, porque realmente tínhamos medo, vivíamos em pavor, mas temos agora a segurança em Cristo. Esses dias um primo meu faleceu e o irmão dele ligou para mim dizendo: meu irmão estava com um pé na igreja, outro pé no mundo. Tem hora que eu fico até com medo. E ele tinha me contado a história que quando deu um infarte no meu primo, ele foi para o hospital dizendo: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu disse para ele: eu não vou falar com as minhas palavras, eu vou falar com a palavra de Cristo. Ele disse que de modo nenhum ele lança fora aquele que vai a ele. Se ele foi a Jesus Cristo, glorificando o nome do Senhor, te digo com toda a convicção, porque eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ele está salvo. E ponto final. Nós não somos mais escravos do medo. No momento que entregamos o nosso coração a Jesus Cristo, nós já estamos salvos. O restante, irmão, aí só é galardão, só é pagamento, só é lucro na presença de Deus. Neste momento, vamos mais uma vez nos colocar sobre os pés. Vamos estar agradecendo a Deus pelas ofertas, pelos dízimos. E vamos estar também neste momento orando pelo mensageiro do Senhor, o pastor Paulo, que estará pregando a palavra de Deus nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo.
Grande Deus, Todo-Poderoso, Pai Santo e Maravilhoso, nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui glorificando o Seu nome, por termos a oportunidade de ofertar ao Senhor, de dizimar ao Senhor, meu Deus, porque são os frutos das nossas mãos que o Senhor nos dá, meu Deus, condições de produzir, meu Deus, para Ti, ó Pai, porque tudo é milagre, o Senhor faz com que a terra produza, que nós levantamos de manhã e temos força para trabalhar, e isso é apenas, meu Deus, os frutos que podemos oferecer ao Senhor. É um dos frutos, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando rica e poderosamente. Desde já pedimos ao Senhor para que abençoe o pastor Paulo, meu Deus, que estará pregando a sua santa palavra. O Senhor já tem colocado a mensagem do Senhor no coração dele, a mensagem que o Senhor quer entregar para nós. Mas nesse momento, ó Pai, nós oramos ao Senhor, para que o Senhor abra a mente do nosso espírito, para assimilarmos a sua santa palavra, a boa semente da sua palavra, que a nossa alma, meu Deus, esteja como aquela terra fértil, aonde pôde produzir, meu Deus, 30, 70 e 100 por um. Em o nome de Jesus assim oramos, porque nós cremos, meu Deus, que o Senhor está no controle de nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Amém, graças a Deus. Pastor Paulo, que Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos, amém? Glória a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor, por estarmos aqui nesta noite, para juntos cultuarmos, adorarmos o Senhor. É o único alívio que a gente sente nessa hora de poder tirar a máscara, mas o nervoso fica. Louvamos a Deus, porque podemos hoje adorá-lo, e sabemos que fomos chamados para isso, né? Para adoração. A nossa vida deve ser uma vida de adoração, e nós vivemos de fato dias difíceis, e não só pela dificuldade em si, mas também pelos muitos afazeres. De fato, muitas vezes nós acabamos nos descuidando da adoração, né? Nós falamos que adoramos a Deus, mas de fato nós temos gastado tempo com a oração, com a adoração, parado para adorar de fato ao Senhor, ou apenas falamos que adoramos o Senhor. Eu quero nesta noite, amados irmãos, ler com vocês um salmo, o salmo de número 95, e este salmo nos é um convite à adoração. Ele é um convite, nos apresentando os motivos, os propósitos, e o objetivo e o alvo da adoração na nossa vida. Eu gostaria de ler com os irmãos este texto, o Salmo de número 95. São 11 versículos apenas, então nós poderemos ler todo o Salmo. E ele começa com uma exclamação, e o convite dele começa logo quando nos diz: venham, ouvinde, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Adoremos, prostrados, e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto,
onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Interessante, irmãos, que esse salmo começa primeiro o próprio salmista nos fazendo um apelo, nos convidando, e ele nos finaliza profetizando, como se o próprio Deus estivesse falando conosco através do salmista. Ele sai de uma dimensão, de nos convidar, nos conclamar, e passa a uma dimensão do próprio Deus nos falando e nos dizendo: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Que salmo lindo e que salmo tremendo, esse salmo que é para nós um convite à adoração. Sim, irmãos, por que ele se torna importante para nós este convite? Porque nós fomos feitos para adorar a Deus. O apóstolo Paulo diz que fomos feitos para o louvor da sua glória. E segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, ele nos escreve dizendo que este projeto, este plano de Deus ocorreu antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Deus planejou criar o mundo, que ele planejou fazer o homem, ele deu um destino ao homem, uma finalidade, um propósito para a humanidade. Qual é? Adorá-lo, louvá-lo e adorá-lo. É para isso que nós existimos, é para isso que eu existo, é para isso que você existe. E amados, portanto, este salmo, ele vem, portanto, nos fazendo este convite, para adoração, mas ele também nos ressalta o propósito da adoração, o resultado da adoração, e por fim, finaliza nos colocando o alvo, aonde a adoração quer nos levar, aonde ela vai chegar. E amados irmãos, parece-nos que temos aqui dois convites, um no verso 1, outro no verso 6, no verso 1, quando diz: vinde, cantemos, ao Senhor. Mas ambos os convites fazem parte de um só. Por quê? Porque a adoração começa com um convite ao louvor. A gente aprende a adorar louvando, cantando. E como foi lindo, como é gostoso ouvir aqui Rebeca hoje cantando com o pastor Jânio. Como é bom ensinar nossos filhos neste caminho, porque eles cantam com a alma, com a sua expressão é totalmente verdadeira. Criança, a gente ainda muitas vezes maqueia as coisas, a gente dá mas criança não, ele é sincero, é aquilo, está com vontade, faz, não está, não faz. E este é o louvor que de fato alcança a nossa alma e nos leva à adoração. Mas o louvor, por isso o salmista vem dizendo: vinde, cantemos, venham, cantemos. Cantemos como se deve cantar. E aqui ele nos oferece algumas maneiras de se cantar. Primeiro ele diz: cantemos com alegria. Amados, o cântico do crente, o cântico do salvo, não é um cântico de tristeza, mas cântico de alegria. Ele diz: vinde, cantemos com alegria. Aleluia. Amados, precisamos de fato entender isto, que o cântico é com alegria, o cântico também é cântico de louvor. Por quê? Porque nós vamos lembrar nas nossas canções os feitos de Deus em nosso favor. Isto é louvor. É lembrar que hoje o sol, se estamos vivos, é porque o Senhor assim nos abençoou. Se tivemos o sol, o Senhor fez o sol brilhar, o Senhor nos deu alimento, o Senhor nos deu a saúde, o Senhor nos deu mobilidade para chegar até aqui. Por isso, amados, quando cantamos, precisamos expressar o nosso louvor, porque o nosso Deus tem nos sustentado, o nosso Deus tem nos abençoado, Deus tem nos agraciado a todo instante, a todo tempo. Se estamos aqui, é por causa dele. E amados, também precisamos entender que o salmista nos chama a cantar com ações de graças. Sim, ou seja, precisamos ter em nós uma atitude de gratidão ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele faz por nós. E amados, de fato a gente não percebe, mas o agir de Deus é constante sobre a nossa vida. A gente só às vezes imagina, quando há uma luz, aquelas experiências sobrenaturais que aí Deus se manifesta. Não, Deus se manifesta quando você escova os dentes, meu irmão. Deus se manifesta quando você está dormindo. A própria Bíblia diz que nós dormimos e Ele trabalha em nosso favor.
Ou seja, temos de fato que dar graças a Deus, porque Ele sempre está conosco. E as nossas ações, tudo aquilo que vamos fazer, o nosso cântico, a nossa oferta, a nossa vinda ao culto, o nosso envolvimento na obra do Senhor, deve ser feito com ações de graça. Ou seja, Senhor, Tu fizeste tudo por mim, eu não tenho como Te pagar o que Tu fizeste por mim, Senhor. Tu tens feito por mim. E por isso, assim devemos, portanto, chegar a Deus com alegria, lembrando-se, com louvor e com gratidão no coração. Mas, quais os motivos que temos para louvar? O próprio salmista diz, por que nós louvamos a Ele? Primeiro, ele diz, porque o Senhor é Deus grande, é o Rei sobre todos os deuses, aleluia. Ele é o grande Rei, Ele é o grande Deus, não há outro Deus além do Senhor. E pensemos que o salmista, na sua cultura, as nações possuíam deuses. Cada nação tinha o seu Deus, ia para a batalha em nome do seu Deus. Mas Davi sabia em quem ele tinha crido. Ele cria no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. Ele diz, o meu Deus, o Deus de Israel, é o Deus dos deuses, aleluia. E portanto, amados, talvez nós, nossa cultura, não temos esta ideia, né, de um Deus que nos protege, de que todas as coisas vêm da parte dos deuses, seja boa, seja má. A gente não tem essa visão, né? Nossa cosmovisão hoje é diferente. Nós estamos já bem mais independentes de Deus que os povos na antiguidade, que os povos ou dependiam do Deus Criador, ou de um Deus, de um ídolo. E não é apenas um, eram vários, que era o Deus da fertilidade, né, o Deus da guerra, o Deus, enfim, haviam deuses para tudo. Quando se ficava doente era a ação de um Deus, se ficava curado era uma ação de um Deus, enfim, se havia colheita um Deus tinha abençoado, se não houvesse, também um Deus tinha amaldiçoado. Era assim a relação das pessoas na antiguidade. E o salmista, quando ele diz, ele fala assim, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Esse era o motivo da adoração dele, do louvor dele, porque ele adorava um Deus que não se igualava aos deuses das outras nações. Não era um Deus que se igualava aos demais, mas era o Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. O Deus que Ele está acima por quê? Porque Ele com sua mão, Ele controla todas as coisas, aleluia, a criação, né? Os abismos, os montes, o mar, os continentes, todos estão debaixo das suas mãos. Olha o que nós lemos nos versos 4 e 5, ele diz assim, nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Era essa a visão que o salmista tinha de Deus, o Deus que tem tudo em suas mãos, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que fez os céus e a terra. E amados, ainda, ele fala qual seria o maior motivo de adoração. Ele vai crescendo nos seus motivos. A primeira motivação seria que Deus tem o controle de tudo, Ele é o grande Rei, Ele é Senhor, portanto Ele tem um domínio, mas Ele vai mais além, Ele diz, aclamemos a rocha da nossa salvação. Aleluia, Ele não é apenas o Deus que tem o controle de tudo, não é o Deus que é acima de tudo e de todos, mas é o Deus que se inclina para nos salvar, o Deus que está pronto. Ele diz, Ele é a rocha da nossa salvação, Ele é o Deus da nossa salvação. E amados, de fato o salmista, ele diz que nenhum outro Deus pode salvar. E no Salmo 68, no verso 19, ele diz assim, bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Um Deus que nos salva todos os dias, um Deus que nos alcança constantemente, diariamente, nossas cargas, nossos pesos, nossas lutas, nossas dificuldades. Deus está sempre conosco, nos salvando constantemente. A salvação não é algo que queremos alcançar no futuro, sim, temos prometido a salvação na eternidade. Mas hoje Deus te salvou, hoje Ele me salvou, agora Ele nos salva, que em todo o tempo o Senhor está com a sua mão estendida, nos livrando dos nossos pesos, das nossas cargas. Nós podemos ter a certeza, no meio da aflição, da luta, de clamar a Ele, de orar a Ele, de derramar aos seus pés nossas aflições e descansar nele, porque Ele é o Deus que nos salva, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda, amados,
Ele, portanto, é a rocha da nossa salvação. O que significa isso? Portanto, Ele é o Deus que nos dá segurança. E lá no Salmo 62, o verso 7, ele diz assim: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, aleluia. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. Sim, este Deus que nós cremos, o Deus que nós louvamos nesta noite, o Deus que louvamos com o nosso ser, com a nossa vida, o Deus a quem dedicamos nossa vida de louvor, sim, Ele é o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa honra, da nossa reputação. A palavra diz que a nossa reputação está nas mãos de Deus. Podemos confiar, amados, que Ele nos livra do engano, nos livra, né, da língua ferina, nos livra dos ataques que são feitos constantemente, diariamente, sobre aqueles que querem o nosso mal. Mas o Senhor é a nossa rocha de salvação. Nele nós podemos estar seguros, nele nós temos refúgio. E o salmista sabia, muitos o acusavam, muitos olhavam para ele com desdém, pela sua atitude de adoração, pela sua forma de louvar ao Senhor, porque muitas vezes ele descia da sua glória como rei, para dançar com a multidão e cantar louvores ao Senhor. Mas o salmista sabia que a sua reputação estava nas mãos de Deus. Ele não dependia do seu trono para ter a sua glória, ele dependia tão somente de Deus. E é isso que ele está nos transmitindo aqui. Lá em Deuteronômio, no capítulo 32 e verso 31, achei lindo este texto, porque nos diz assim o texto: pois a rocha deles não é como a nossa rocha, como que até mesmo os nossos inimigos concordam. Aleluia. Os nossos inimigos sabem que a nossa rocha não é como a rocha deles. Os nossos inimigos sabem que o Deus que está conosco é mais poderoso que o Deus que está com eles. Aleluia. E quantas das vezes, de fato, tem muitas pessoas que muitas vezes nos criticam. Nós tínhamos um vizinho lá em Feira de Santana, por muitos anos, moramos ao lado desta casa. Eram pessoas que muitas vezes nos criticavam por ser crentes, não aceitavam quando se falava do Evangelho, mas quando a coisa apertava, quando o sapato apertava, quando vinha alguma crise, eles corriam lá e nos pediam oração. Por quê? Eles sabiam que a nossa rocha é mais poderosa que a rocha deles. Aleluia. É isso, amados, é assim que o crente vive. As pessoas sabem, elas não querem aceitar, mas elas sabem que nós temos uma segurança maior, uma fé firmada em alguém que tudo pode, e de fato assim devemos viver. E ainda, falando da rocha Samuel, ele lá no segundo livro de Samuel, nós temos um salmo, no capítulo 22, e o verso 47 diz assim: o Senhor vive, aleluia, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva, aleluia. Por isso, amados, temos motivos de sobra para louvar ao Senhor. Por quê? Porque Ele é a nossa rocha bendita, Ele deve ser exaltado, porque Ele é a rocha que nos salva, aleluia. E amados, no louvor, portanto, nós exaltamos os feitos de Deus, nós engrandecemos nosso Deus pelos seus feitos, mas o louvor, ele deve nos levar à adoração. E aqui que nós chegamos no verso 6 deste salmo, ele diz: vinde, adoremos, prostrados, ajoelhemo-nos diante do Senhor. O alvo do louvor deve ser a adoração. Nós lembramos dos feitos de Deus por nós, nós lembramos daquilo que Deus é por nós, daquilo que Deus pode fazer por nós. Para quê? Para que assim possamos ser levados à adoração, porque nós agora iremos adorar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. No louvor nós exaltamos aquilo que Ele faz, mas na adoração a gente contempla e vê a Deus, porque nós estamos diante daquilo que Ele é, e não daquilo que Ele faz. E amados irmãos, portanto, como devemos adorar? A atitude do adorador, o salmista coloca duas posições para o adorador, só tem duas. A primeira delas é prostrado. Prostrado. No louvor a gente levanta os braços, no louvor a gente pula, no louvor a gente levanta a cabeça, mas na adoração a gente se prostra. Sabe por quê?
Porque você tem a convicção da presença gloriosa de Deus diante de você, e nós trememos diante de Deus. Não há como a gente ficar de cabeça erguida diante de um Deus todo-poderoso. Quando a gente percebe a glória de Deus, a presença de Deus, nós nos damos conta que nós não somos nada, nós somos pó, somos miseráveis, pecadores, indignos daquela presença. E é isso, aonde o louvor nos leva, é essa posição de indignidade da gloriosa presença de Deus, prostrados e ajoelhados. Interessante, por quê? Porque são atitudes de rendição. O homem tem que estar vazio de si, totalmente, temos que nos esvaziar de nós mesmos, de toda a presunção, de todo orgulho, de toda a vaidade, de toda independência, e nos colocarmos diante de Deus, para poder contemplar e ver aquilo que Ele realmente é, amados. Os nossos olhos humanos, muitas vezes nós focamos nos problemas, nas coisas, mas quando nós nos quebrantamos e percebemos que nada somos, quando nos colocamos na posição de total dependência do Senhor, nós vamos poder assim adorá-lo, contemplá-lo na sua beleza, na sua glória, na sua plenitude, o Deus que enche nossas vidas da sua glória e de sua presença. E amados irmãos, é isto. O apóstolo Paulo, quando nos escreve na sua carta aos Efésios, lá no capítulo 2, e no verso 10, ele diz que somos criados por Deus. Há uma nova criatura, aí em mim e em você, meu querido, feita pelo próprio Deus, porque ele diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos. Portanto, agora, aquele que está em Cristo é nova criatura, somos uma nova criação, e agora, prostrados, rendidos, ajoelhados, nós podemos adorar o nosso Deus. Sim, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. O Salmo 18 diz-nos assim nos versos 31 e 32, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Amados, sem a presença de Deus em nossa vida, nós nada somos. Não há nenhuma diferença entre eu e as pessoas lá fora, não há uma diferença entre nós e as pessoas que estão lá no mundo. Qual é a diferença? A diferença é a presença de Deus. Não há diferença, todos nós somos humanos, passíveis dos mesmos erros, com as mesmas paixões, seduzidos pelos mesmos enganos, mas meus amados, quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele nos reveste de forças, e a palavra nos promete, Ele torna o nosso caminho perfeito, porque não temos como fazer o nosso caminho perfeito. O nosso caminho é imperfeito, se andarmos com nossos próprios pés, com a nossa própria força, fracassaremos. Nós cantamos aqui, se quisermos comprar o amor, iremos falhar, mas se dependermos dEle, descansarmos nele, com certeza Ele tornará o nosso caminho perfeito, porque Ele é o Deus que nos ama. Aleluia. E observem, amados, que o salmista, além de dizer que Ele é este Deus que nos ama, Ele nos convida a adorar, Ele diz, pois Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Aleluia. Somos o povo do seu pastoreio, aleluia, Ele é o nosso pastor. O pastor, quem é o pastor? O pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, o pastor é aquele que alimenta as ovelhas, o pastor é aquele que guia as ovelhas, o pastor é aquele que está sempre presente com as ovelhas. Esta é a figura do pastor nas escrituras, amados. Ele está lá no campo, no relento, junto com as suas ovelhas, passa a noite toda, as defende das feras, e ele no outro dia cedo vai procurar um lugar de alimento, porque no deserto da Palestina não há pastagens abundantes como temos aqui. O alimento de hoje acabou, amanhã ele sai com o rebanho em busca de alimento para aquele dia. Por isso ele diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aleluia. Porque hoje eu tenho alimento, mas amanhã
eu não tenho como garantir, mas Ele garante. Eu tenho alimento para hoje me basta, mas eu sei que amanhã Ele vai prover, por isso Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará, aleluia. Sim, porque Ele é o Deus que cuida de nós, Ele é aquele que conduz o rebanho, e diz que nós somos o seu rebanho, o rebanho do seu pastoreio. Meu irmão, já pensou ter a sua vida sendo conduzida pelo Deus da glória? Como é gostoso, que segurança nós podemos ter, sabendo que Ele nos conduz. E o Salmo 23, de fato, ele fala que Ele nos guia mansamente às águas tranquilas, aleluia, Ele refrigera a nossa alma, e Ele mesmo diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam, aleluia. Sim, é este Deus que está sempre conosco, que nas lutas, nas dificuldades, o salmista diz, Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, aleluia, unges minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. É este Deus o qual você deve adorar, é este Deus que nós adoramos, porque é o Deus que está sempre conosco, é o Deus que mesmo se Ele não fizesse nada, somente Sua presença já nos basta, porque na Sua presença temos a certeza do cuidado, na Sua presença temos a certeza do alimento, na Sua presença temos a certeza da vitória, na Sua presença nós sabemos que haveremos de alcançar a bênção do Senhor, aleluia. Nossos adversários não nos resistirão na presença do Senhor. Não é necessário que Ele faça nada por nós, porque só a Sua presença já afugenta os inimigos, Sua presença coloca os adversários em fuga. Por isso não desejo outra coisa senão a presença do Senhor, aleluia. E portanto, amados, a adoração é o reconhecimento daquilo que Deus realmente é. E amados, a adoração ela tem como propósito, a adoração tem como objetivo, e o Salmo nos aponta isto, o objetivo da adoração é nos tornar sensíveis à voz de Deus, aleluia, sensíveis à voz de Deus. A gente fica querendo que Deus fale por trovões, a gente fica querendo, desejando que Deus quando fale por estrondos, ou a gente quer ir em casa de um profeta para ele nos falar. Tem muita gente assim, né, procurando um irmão que tem o dom da profecia, ele já vai lá, marca uma agendazinha, né, na semana vai lá, Deus precisa me falar. Mas o Senhor diz assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o vosso coração. Deus fala a todo instante conosco. Deus está falando agora comigo e contigo, meu irmão. Deus está falando por esta palavra, mas eu tenho certeza que durante esse dia Ele já falou com você. E você ouviu a voz de Deus? Você já escutou o que Deus tinha para você neste dia? Você está ouvindo o que Deus está te falando agora, neste tempo, neste momento? Porque nós sabemos, Deus nos fala pela sua palavra, mas Deus fala também pelas circunstâncias, Deus fala pela natureza, Deus fala até pelos animais. Não foi assim que aconteceu com Balaão? A jumenta não falou com ele? Ou seja, Deus é todo poderoso, não está limitado como nós somos limitados, mas nós atribuímos a A ou a B, e nós queremos decidir como é que Deus nos fale. Mas quem sabe Deus já falou com você, ou já está falando com você, mas você está com o coração duro, e por isso não pode ouvir a voz do Senhor. Amados, quando os discípulos estavam no Monte da Transfiguração, nos chama a atenção que eles têm uma experiência de êxtase. Jesus é transfigurado diante deles, Jesus começa a brilhar e a ser transformado na presença dos discípulos. Diz o texto que eles veem ali também junto com Jesus, Moisés e Elias. E o que acontece? Pedro eufórico, na sua euforia, no êxtase da experiência, ele diz: Senhor, bom é estarmos aqui, vamos fazer uma tenda para Moisés, para Elias e para ti. Esqueceu até mesmo dele. Mas naquele momento em que Pedro falou assim: eu quero ficar aqui para sempre agora, eu quero esse êxtase, eu quero essa experiência tão gostosa, tão gloriosa.
pois diz que uma nuvem desceu do céu, e se ouviu uma voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Amados, experiências de êxtase fazem bem, nós gostamos delas, sim. Muitas vezes Deus nos visita de forma eufórica, muitas vezes Deus vem de forma sobrenatural, nós podemos até cair, levitar, sei lá o que pode acontecer, mas Deus é glorioso, Ele pode fazer, pode, não duvido que Deus faça. Mas, meus amados, não podemos ficar nisso, porque nós, neste momento, o Senhor nos aponta para a sua palavra, e nos diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não podemos nos basear em experiências de êxtase, não podemos nos basear apenas naquilo que as nossas emoções sentem ou percebem, mas ele diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. O alvo da adoração, o propósito da adoração, amados, é ouvir a voz de Deus. E diante da presença de Deus, o que mais importa é sabermos o que Ele tem a nos dizer, porque é a voz e a palavra dEle que transforma, é a palavra dEle que muda, é a palavra dEle que nos dá direção, é a palavra dEle que nos dá rumo, é a palavra dEle que nos impulsiona. Sim, é a palavra do Senhor que direciona o homem. As experiências passam, as experiências ficam no passado, mas Ele diz: as minhas palavras permanecem e permanecem eternamente. Aleluia. Por isso o homem precisa, na experiência sobrenatural, ouvir aquilo que Deus está falando. E, meus amados, a voz de Deus, ela tem como propósito quebrantar o nosso coração. Eu não entendo que alguém que experimente a presença de Deus, que mergulhe em êxtase na presença de Deus e saia dali orgulhoso, saia dali presunçoso, se achando mais espiritual que os outros, porque o próprio Deus diz assim, a palavra através de Jeremias, no capítulo 23, em verso 29, ele diz assim: não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor, e com um martelo que despedaça a rocha. Meus amados, quando o homem se depara diante da palavra de Deus, quando Deus fala, e a prova que nós temos que Deus falou com alguém, é quando ele se quebranta. O homem altivo ouviu outro, não Deus. O homem que não se quebra diante da palavra de Deus, não esteve diante de Deus. Isso eu posso afirmar a vocês. Portanto, quando o homem se depara diante da palavra gloriosa de Deus, ele é quebrantado por ela, porque ela é fogo, porque ela é martelo, que quebra a rocha, que despedaça o nosso coração, e nos coloca na posição que de fato nós devemos estar, que é Deus no controle, e nós na dependência. Aleluia. E por isso, amados, assim é a palavra de Deus. Por isso, a palavra, o Salmo nos exorta, que não devemos ser endurecidos, como foram o povo de Israel, em Massá, ou que quer dizer provação ou contenda, e Meribá, que quer dizer rebelião. Massá quer dizer provação, contenda, Meribá, rebelião, que lá está em Êxodo 17. Sim, amados, são dois nomes de um mesmo lugar. E Êxodo 17, verso 7 diz assim: e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Se vocês lembram da história, o povo estava pelo deserto, o povo estava com Israel, o povo de Israel, Moisés, quando chegaram neste lugar, diz o texto que o povo desejou água, e começou a reclamar. Moisés nos trouxe para morrer no deserto, nós deveríamos de voltar para o Egito, lá nós tínhamos pepinos, nós tínhamos figos, nós tínhamos abundância, agora nos trouxesse para morrer no deserto. Moisés clamou ao Senhor, e lá tinha uma rocha, e Deus disse a Moisés: Moisés, fere a rocha. Moisés feriu a rocha e deu água para aquele povo beber. Só que Deus disse: olha, essa geração aqui, eu não aguento ela mais. Eles começaram, por incredulidade, diz o texto da Bíblia, que eles andaram por mais 40 anos no deserto, ou 38 anos exatamente. Saíram de Meribá, ou de Massá, e rodaram novamente, voltaram para o deserto, porque não creram no Senhor. Toda aquela geração morreu, e os filhos daqueles homens chegaram novamente agora em Massá.
no mesmo lugar, tiveram a mesma experiência, faltou água. E novamente os filhos daqueles homens disseram o quê? Moisés, tu nos trouxe para cá para morrer de sede? Por que não nos deixou no Egito? Eles nem sabiam o que era Egito. Muitos deles nasceram no deserto. Mas estavam o quê? Na lembrança dos seus pais, porque é melhor a gente ficar com aquilo que não presta do que com aquilo que é bom. A gente guarda a herança maldita e despreza a herança bendita. E aí eles chegam naquele lugar, e agora eles não mais põem a Deus à prova, eles se rebelam, porque eles tinham tudo para naquele momento dizer: Deus está conosco, porque Deus estava todos os dias dando maná, todos os dias as sandálias deles não se gastaram, já tinham se passado 40 anos, eles tinham alimento todos os dias. Diz que de dia a nuvem os cobria, os protegia do sol, à noite a coluna de fogo ardia para protegê-los do frio, porque naquela região de dia vai para 50 graus, à noite vai para 0 graus, imagina o corpo aguentar um negócio desse. Mas Deus os cuidou durante todo esse tempo. Mas agora eles chegam lá e mais uma vez dizem: Deus, será que Deus está com a gente? Deus não está, olha, tendo prova todos os dias. Por isso, irmão, milagre não produz fé. Vendo um milagre todos os dias, continuaram incrédulos, porque estavam com o coração endurecido. E por isso vem essa advertência: não sejam duros de coração, porque Deus estava falando com eles todos os dias, pelo maná, Deus estava falando com eles pela coluna de fogo, falando através da nuvem, mostrando sua presença, mas o povo não quis dar ouvidos à voz de Deus. É assim o ser humano, amados. Esse povo de Israel sou eu e você. A gente quer mais dar ouvidos do que a gente pensa, o que a gente acha, do que o que Deus diz, do que a palavra de Deus. Nosso coração é duro. Por isso, a adoração tem esse propósito de quebrantar o nosso coração e nos tornar sensíveis à voz de Deus, escutar o que Deus está ouvindo, e precisamos ouvir o que Deus está falando conosco. Amados irmãos, e por isso Deus, o Senhor diz no Salmo, já é uma palavra profética, ele diz: durante 40 anos estive irritado com aquela geração e disse: este povo erra e não conhece os meus caminhos. Meus irmãos, esta palavra é uma palavra de advertência para mim e para você, de não errarmos, e de buscarmos, desejarmos conhecer os caminhos de Deus, porque Ele está falando conosco. Ele nos dá direção todos os dias. A gente faz as nossas escolhas erradas, porque nós queremos dar ouvidos à nossa voz, e não à voz de Deus. Isso nos faz tremer, porque Deus está pronto a nos abençoar, Ele nos ama, Ele quer estar conosco, porque a adoração também tem um alvo, e eu não quero me estender mais, porque o alvo da adoração qual é? Ele diz assim no verso 11: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Eu entendo, amados, que o alvo da adoração é nos fazer entrar no descanso de Deus. Este é o alvo da adoração. Israel não compreendeu isso, mas que nós nesta noite tenhamos esta revelação da parte do Espírito Santo de Deus, de que o alvo de Deus pela adoração é entrarmos no seu descanso. E nós entendemos como descanso a morada eterna, mas eu quero te dizer que é muito mais do que isso. A palavra de Deus não nos apresenta o descanso de Deus apenas como a morada eterna, como a morte, mas o descanso de Deus consiste em desfrutar hoje de sua presença completa na nossa vida. Hoje nós podemos experimentar o descanso de Deus, amém? Você crê nisso? Olha o que nos diz as Escrituras, Isaías, lá no capítulo 32, verso 18, diz assim: o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. É promessa de Deus para nós, de andarmos em locais de descanso, em casas tranquilas, em vivermos em paz, em segurança, porque sim, a presença dEle proporciona isso para nós. Ele diz-nos assim, também a carta aos Hebreus, lá no capítulo 3, fala-nos assim, reportando esse texto, quando diz: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E aí o escritor começa-nos com uma advertência: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste
do Deus vivo. Vocês estão entendendo? Que quando a gente se afasta de Deus, nós passamos a viver a insegurança. Quando nós nos afastamos de Deus, nós passamos a viver a intranquilidade. Mas quando estamos perto dEle, nós temos a paz e a certeza da sua presença conosco. E ele diz no verso 13, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Que exortação para mim e para você nesta noite. Eu quero deixar essa exortação para mim, para nós, nesta noite, amados. Vamos o quê? Nos encorajar uns aos outros todos os dias. E como diz o texto, durante o tempo que se chama hoje, para que nem eu, nem você, sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Mas que hoje nós possamos estar com o nosso coração, quebrantado, experimentando a gloriosa presença do Senhor na nossa vida, porque nós somos participantes de Cristo, aleluia. Somos participantes de Cristo. Você sabe o que isso significa, meu irmão? É vida de vitória para você, é mesmo em lutas, saber que você tem alguém, um Deus que está sempre contigo, que você pode diante da morte dizer, Deus, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Não foi assim a oração? Ele não disse, Deus, me escuta agora, Senhor, olha, estou diante de Lázaro está morto, eu preciso que o Senhor ressuscite. Ele apenas disse, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Lázaro sai para fora. Você imaginou ter esta intimidade com Deus ao ponto que diante das lutas você não se lembra da luta de Deus? Obrigado, porque o Senhor me ouve, o Senhor está comigo. Senhor, a partir de agora eu sei que esta luta vai embora. É esta confiança que Deus quer nos dar. E amados, concluindo, lá no Hebreus capítulo 4 fala-nos assim, visto, versículo 1, que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pensem que tenha falhado, pois nós os que cremos é que entraremos naquele descanso. Talvez, meu irmão, minha irmã, você tenha passado dias tão difíceis, que você tem imaginado assim, eu falhei. Isso não é descanso, é tanta prova. Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos uma promessa, que nos foi deixada. Essa promessa foi dada pelo Deus que é fiel, que não falha. E portanto, amados, não vamos mais pensar que diante das lutas tenhamos falhado, pelo contrário, vamos crer que entraremos no descanso. As lutas vêm, mas elas têm um tempo, elas têm um propósito, elas cumprem o propósito de nos fortalecer, não de nos abater, não de nos derrotar, mas as lutas têm como finalidade nos amadurecer, nos enrijecer, nos fortalecer, nos preparar para o melhor de Deus, para a nossa vida. Então saiba que Deus nos convida nesta noite, a palavra nos convida melhor, para um tempo de adoração ao Senhor, reconhecendo sua glória e o seu poder, e sabendo que nele somos mais do que vencedores. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Bom, Fábio, tem a palavra. Aleluia. Glórias a Deus. Chegamos então ao fim desse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Vamos neste momento agradecer ao Senhor. Vamos nos colocar sobre os pés. Vamos estar agradecendo a Deus nesse momento. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de estar louvando a Deus? Mas você teve a oportunidade de estar aqui, ouvindo essa palavra dinâmica e poderosa e edificante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado porque estamos saindo desse lugar alimentado com a sua palavra, através da leitura da sua palavra e da explanação da mesma. Senhor Deus Todo-Poderoso, seja conosco nessa semana, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, é o que pedimos, somos dependentes do Senhor, em o nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Irmãos, terça-feira temos culto aqui na igreja e quinta-feira também, então não perca, participe, venha
Glórias a Deus, amém? Vire para o seu irmão, para a sua irmã, diga: a paz do Senhor, te amo em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Tenha uma boa semana em o nome do Senhor.